Finalmente eu assisti Napoleão, um filme bem polêmico, principalmente por suas inconsistências históricas. Mas olha, eu tenho que dar uma dica aqui, tá? Você tem que assistir esse filme como uma obra de ficção. Se você for ficar se apegando a coisas históricas, não, isso aqui aconteceu, isso aqui não foi bem assim, você não vai curtir o filme, porque aqui tem algumas bizarrices que são bem, tipo, Napoleão ter bombardeado as pirâmides do Egito, algo que nem nos sonhos mais loucos de Napoleão ele teria feito, mas claro, Ridley Scott, para dar uma dramatização, para fazer um negócio lá, uma gracinha, ele botou lá e a galera ficou morrendo de medo, enfim, tudo balela pura. Mas se você deixar essa parte de lado, né, se você conseguir abstrair essa parada e ver como uma obra de ficção, tipo o próprio Gladiador dele, ou então algo mais puxado pro Spencer de Pablo Larraín, eu tô botando esse exemplo aqui específico porque você vai entender já, eu vou entrar nessa seara, mas é algo pra você ver com esse olhar, nessa pegada, sabe? É claro, existe muita coisa baseada aqui em fatos reais, coisas que realmente aconteceram, algumas retratações até muito boas, mas isso, diante da liberdade que o Scott, né, que o Ridley Scott quis tomar, deve ser encarado como algo secundário à narrativa. Isso acaba sendo problemático depois, mas é algo que eu também vou explorar já. E eu quero deixar isso para depois, porque primeiro eu quero trazer alguns pontos positivos, para depois não ficar, você odiou o filme, não tem nada de bom e tudo mais, eu assisti, gostei disso, gostei daquilo. Existem sim pontos positivos, existem sim pontos que eu gostei do filme. E óbvio, o primeiro ponto mais grandioso de todos foram as atuações. E eu vou me até aqui mais aos protagonistas dessa história. O Joaquin Phoenix, que faz o Napoleão, e a Vanessa Kirby, que faz a Josephine, a imperatriz, a mulher de Napoleão, o motor amoroso dessa história. Ambos estão muito bons no papel. Eu sempre gosto, velho, de tudo que o Joaquin faz. Ele, pra mim, é um dos atores mais top de linha que tem em Hollywood. E a Vanessa Kirby, ela consegue acompanhar a altura. Tem algumas cenas onde ela precisa ter um nível de dramaticidade um pouco maior, entregar um pouco mais daquele sentimento explosivo, beirando ali o desespero, sabe? Tem uns momentos que ela precisa mostrar um pouco de tristeza, aquela solidão. E em todos esses momentos, ela consegue botar na tela, ela consegue fazer com que tudo fique muito palpável, tudo fique muito verdadeiro. Então, assim, a atuação deles dois, pra mim, tá impecável. O problema com eles dois é que eu também vou colocar nas partes, nos pontos negativos aqui. E outra coisa que eu gostei bastante desse filme foram algumas retratações de batalhas, principalmente o cerco de Toulon, que eu acho que é a primeira batalha que tem no filme, quando ele vai tomar o forte lá dos ingleses. Aquela batalha, a retratação, ele planejando e fazendo e tomando o forte de volta. Tá tudo muito bem estruturado, é tudo muito bonitinho, tudo muito bem feito. E a batalha de Austerlitz, né, que é aquela batalha que ele bombardeia o lago congelado e a galera tudo morre afogada. Aquela batalha também é muito boa, dá um senso muito legal de como o Napoleão ele era estrategista, como ele observava tudo antes de tomar aquela decisão e com isso ir pra cima do inimigo pra ter uma vitória rápida e avassaladora. Gosto também de algumas composições que o Ridley Scott ele faz. Tem uma cena que ele tá conversando com um político bem antes dele tomar o poder, dele virar imperador, quando ele ainda tá entrando ali nesse meio político, e aí estão os dois conversando, ele um pouco mais perto da luz, o cara um pouco mais na sombra, e ao fundo você vê que tem uma paisagem ali da casa, a galera trabalhando. Então o Ridley ele se preocupa em ter essas composições, e em cada canto da tela que você olha, em alguns momentos tem uma coisa diferente acontecendo. Isso é bem legal, dá uma sensação de que naquele universo ali o mundo não tá parado, eles estão conversando, eles estão tomando decisões que serão bem importantes para a França, enquanto o mundo, a vida real tá acontecendo, a galera tá lá capinando. Tem um outro momento mais pra frente, né, quando ele já tá procurando uma esposa, que ele tá conversando com o imperador russo, e aí você vê os dois entre a tropa, tá tudo muito bem alinhadinho. É mais aquela coisa de, no primeiro cenário estão se desenvolvendo políticas que podem mudar tudo, mas ao fundo parece que a vida ocorre normalmente, parece que nada tá sendo decidido naquele momento. Eu gosto disso, sabe? Mas como eu disse, nem tudo são flores, e tem dois pontos aqui bem negativos que eu acho. O primeiro de todos é aquela coisa que meio que pode até contradizer o meu início desse vídeo, que eu disse que é pra você assistir esse filme como se ele fosse uma ficção, que é a tentativa de ser um filme histórico. O Ridley Scott, ele não faz isso o tempo todo, mas
volta e meia o filme ele tenta jogar um número aqui, ou então ele tenta jogar uma frase ali, que dá a entender de que aquele filme está se levando a sério demais como uma peça histórica. A introdução do filme, falando lá do Napoleão, falando do clima que a França tava, até o final do filme, né? Sabe quando um filme realmente histórico ele acaba e ele coloca, isso assim aconteceu desse jeito, tantas pessoas morreram nessas batalhas, as últimas palavras de Napoleão foram essa, essa e essa, ou seja, ele coloca todo o envelopamento de algo que parece que foi 100% baseado na história pura, na história oficial, digamos assim, só que ao mesmo tempo ele coloca coisas absurdas, como por exemplo a questão da pirâmide, enfim, tem vários momentos aqui que você que conhece um pouco mais de história, você vai apontar o dedo e vai saber, ó, isso aqui, porra, isso aqui foi mentira, isso aqui não foi. E pra isso, tem até um vídeo do PH Santos que é muito bom, ele esmiuçou muito desses pontos, fez um vídeo, o que é verdade, o que é mentira, o que é real, que de fato leva em consideração o que é baseado na história e o que é da cabeça do Ridley Scott. Você procura lá no canal do PH Santos, tá facinho, foi um dos últimos vídeos que ele postou. E assim, tá, tudo bem, você quer dar uma floreada, você quer colocar alguns elementos ali em prol da narrativa e para que isso fique um pouco mais atrativo para quem busca ele para fins de entretenimento, é normal, velho, é normal você dar essa mudada em alguns fatos históricos, você colocar pessoas que talvez nunca foram próximas, nunca se relacionaram, juntar um fato com outro. Oppenheimer fez isso, Oppenheimer do Nolan fez isso, e velho, tudo bem, passa, né, para que a narrativa ela fique mais fluida, ela fique mais atraente. O problema é você fazer como Ridley Scott fez, né? Que quando alguns historiadores apontaram essas inconsistências, ele simplesmente chegou e disse, olha, vocês não estavam lá, então vocês não sabem como aconteceu, vocês não sabem como é a história de verdade. E eu não consigo, velho, nem mensurar o tamanho da estupidez de uma pessoa a ponto de falar uma coisa dessa, porque é de um negacionismo tão babaca, sabe? Você botar por terra anos e anos e anos de estudo para defender teorias que você tirou do rabo. O próprio Ridley Scott, ele deu uma entrevista, inclusive, dizendo que a ideia dele não era fazer algo muito histórico, porque as pessoas, pelo menos para ele, não gostam de aprender. As pessoas não se interessam em descobrir coisas, não aprender coisas. E por isso, se ele fizesse um filme histórico demais, iria ser desinteressante. Para depois ele soltar uma resposta dessa. Então, assim, você vê que tem uma inconsistência no velho, sabe? Sabe aquele negócio de turrão, que eu vou dizer que eu tô certo só porque eu tô certo? É o famoso velho cabeça dura. Quando a galera vai ficando mais velha, ela incrusta na cabeça aquela coisa de tipo, não, ninguém tá certo não, meu amigo, que eu tô fazendo isso aqui, não sei, tem não sei quantos anos, eu sei o que eu tô fazendo, então não se meta não. E véi, essa não é atitude legal, nem pra um cineasta, nem pra qualquer outra pessoa que se enverede aí por qualquer outra profissão. Não é legal. Mas enfim, a segunda coisa que pra mim pegou bastante é que o filme, ele é, teoricamente, grande parte dele baseado nas cartas que Napoleão trocava com Josefine. São documentos oficiais, mas são aqueles tipos de documentos que você não usa para dizer, olha, aconteceu isso desse jeito que Napoleão está escrevendo, ou isso daquele jeito que Josefine estava escrevendo. São documentos mais de estudo de personalidade, como Napoleão, ele enxergava as coisas que ele mesmo fazia, como ele enxergava os movimentos que estavam acontecendo na França. Era um movimento político muito conturbado. Não, agora a gente é república, agora a gente é império de novo, agora a gente tira fulaninho que botou a guilhotina, bota fulaninho, vamos cortar a cabeça dele, enfim, era uma bagunça total. Então as cartas, elas são muito usadas para que você compreenda mais a personalidade do próprio Napoleão. E se você fizesse um filme baseado nisso, você poderia fazer um filme tipo Spencer, como eu disse lá no início, né? Spencer do Pablo Larraín, que ele pega a vida da princesa Diana e ele retrata ali 3-4 dias na época natalina de como ela teria reagido, como eram as pressões dela com a família, das rixas que ela tinha com a família, do marido, enfim. Se ele fosse por aí, porra, tava muito legal. O problema é que em muitos momentos do filme, ele coloca isso, olha, eu tô fazendo isso aqui, eu tô me baseando nas cartas que Napoleão fez pra Josefine e vice-versa. E como eu tô fazendo isso, ambos é interessante que a gente perceba que ambos eram apaixonados, eles tinham uma relação difícil, de amor e ódio muitas vezes, ela traía ele traía ela, mas assim, no final das contas, pelo menos o Napoleão era meio que aficionado, ele tinha uma paixão por ela e ele escutava demais a Josefine em muitos momentos de sua vida. Ele levava em consideração o que ela dizia. Essa
é a ideia do Ridley Scott. Agora, o que ele coloca na tela, meu amigo, não tem nada disso. O relacionamento deles dois é insosso, sem sal, xoxo, você não vê amor ali, nem de um lado nem do outro. Sabe aquela coisa sem graça? Parece que o caba casou, a mulher casou com um caba forçado, o caba também. É muito sem graça. Então, em alguns momentos em que Napoleão ele tá escrevendo e fica a voz do Joaquin Phoenix no fundo, narrando a carta, é uma coisa tão apaixonada, é uma coisa tão visceral, só que quando eles estão em tela, você não vê nada, pô. Além de você não ver sentimento, você não vê aquela coisa de, pô, por que Josephine, ela é tão importante pra Napoleão? Porque o próprio Ridley Scott também, nessa entrevista que eu vi, se eu não me engano, foi a entrevista no Letterboxd. A ideia é do Ridley Scott, tá? Ele mesmo falou isso, de que Josephine, ela tinha um tino muito bom social. Ela lidava muito bem com as pessoas nessa coisa de, tem um evento aqui, a gente precisa se relacionar com essas pessoas para manter um bom equilíbrio entre o poder que Napoleão tinha no exército, mas também uma liderança entre as pessoas que realmente movimentavam ali a economia francesa, enfim, a parte da aristocracia, enfim, essas pessoas importantes que Napoleão precisava se relacionar bem. Então Josephine seria aquela figura que ia fazer essa ponte, que iria colocar Napoleão aonde ele deveria estar nesses eventos sociais. Só que no filme não tem nada disso, entendeu? No filme ele tá muito mais preocupado em mostrar como Napoleão ele era muito eficiente na questão das batalhas, pelo menos até em determinado momento, como ele era muito cabeça dura, ele não escutava ninguém, e é isso aí, velho. É isso aí. Na parte mesmo do miolo que o filme se propõe a fazer, que é mostrar o quanto ambos codependiam um do outro, né? O quanto tanto Napoleão dependia dela, quanto ela do Napoleão. Ela para ter importância, relevância social, e o Napoleão para estar muito bem nesses ambientes. O filme não traz isso, não traz o amor, não traz nenhuma ligação. Não sei se falta química, não senti essa química entre os dois, o que é algo triste, né? Porque, como eu disse, a atuação dos atores tá boa, mas o jeito que o Ridley Scott coloca esses personagens muito bem atuados nos cenários onde ele tá montando é muito ruim, velho. É muito ruim. E aí também isso traz um outro problema, um terceiro problema, que é a questão da falta de foco. O filme, ele parece que às vezes ele quer focar nessa parte mais intimista do Napoleãozinho apaixonado pela sua mulher e como os problemas conjugais afetam ele, a questão das traições dela, o que é também algo muito problemático, tá? Porque ambos se chifravam demais, mas o Ridley Scott só mostra a parte dela. Ele até cita ali numa fala que, eu também lhe traía muito, mas tipo, totalmente desproporcional, misógino mesmo. Mas enfim, ele fica focando ali, só que às vezes ele parece que esquece essa parte onde ele mesmo diz que o filme é baseado, e ele mostra ali uma batalha e outra. Então assim, o filme, ele não se decide se ele quer ser uma obra que vai retratar a história, que vai retratar as batalhas, que vai retratar o lado mais bélico do Napoleão, ou se ele vai ficar na parte intimista. Então assim, essa divisão, essa transição entre uma parte e outra não encaixou, sabe? Não colou, não teve cola pra mim aqui. E isso, velho, fez com que o filme de 2 horas e 40 minutos, um filme longo demais, que dava pra tirar muita coisa ali desnecessária, muita coisa que ele tenta até desenvolver, principalmente na questão da relação dos dois, e que não vai pra frente, velho, não desenvolve. Talvez isso melhore na versão de 4 horas que vai entrar na Apple TV Plus, né? Vai entrar uma versão que tem muito mais coisa. E assim, pode até parecer algo contraditório da minha parte, né? Já que eu tô dizendo que o filme de 2 horas e 40 poderia ser retirado algumas partes. Mas talvez um filme de 4 horas ele consiga preencher essas lacunas, sabe? Ele consiga deixar o filme mais redondo, como também pode continuar sendo um grande desastre, pelo menos nesse quesito. Normalmente, né, se eu não tivesse um canal pra falar de filmes, eu não faria, não veria esse filme de novo, essa versão gigantesca, mas eu vou assistir e talvez eu traga aqui minhas impressões quando esse filme for publicado, quando ele estiver disponível na Apple TV Plus. Só que, nesse corte do cinema, se fosse pra cortar, dissesse assim, não, é o corte final mesmo, não tem muito o que acrescentar, cortava mais coisa, velho. Cortava, entendeu? Ele mesmo sendo pequeno, acaba tendo uma impressão de que ele é muito maior do que ele deveria. Então tá, Vitor, você odiou o filme é ruim, o filme não presta, é melhor eu guardar esse dinheiro aqui que eu iria gastar no cinema em cana no final de semana com meus amigos. E olha,
não é bem assim. O filme, ele tem algumas qualidades. Claro, as qualidades pra mim, elas ficaram abaixo dos defeitos que o filme traz, né? Pelo menos pra mim. Só que é um filme que é mediano, entendeu? Ele é bem produzido, como eu disse. Eu gostei das composições, das atuações, enfim. Pra mim, tudo que o Joaquin Phoenix fizer, eu vou estar assistindo. E assim, eu acho que algumas pessoas podem gostar do filme. Eu acredito que algumas pessoas podem se divertir com o filme. Ele, em muitos momentos, ele me divertiu. Eu não fiquei, por exemplo, até o final, como alguns filmes muito... Ai, meu Deus, acaba logo, não aguento mais. Como foi aquele filme da Marilyn Monroe, que a Netflix fez. O Blonde, né? Aquele filme, meu Deus do céu, eu tava na metade, eu tava agoniadíssimo pra terminar. Tava sem aguentar. Só terminei porque eu ia fazer um vídeo mesmo, porque senão eu teria largado na metade fácil. Mas enfim, ele não chega nesse nível de insustentabilidade. Ele é um filme até interessante, que vale sim você ver no cinema, para até você tirar suas próprias conclusões. E caso você já tenha assistido, comenta aqui embaixo o que foi que você achou, você concordou comigo, discordou comigo, vamos trocar essa ideia, até para talvez eu não tenha enxergado algo que você pode ter visto. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo, porque me ajuda demais nesse trabalho, de compartilhar com quem você acha que pode gostar também, e caso você não seja inscrito, de se inscrever para não perder nenhum novo vídeo novo que eu postar por aqui. Eu vou indo nessa, e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!